Livro de Números, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 23. Versículo 1. Também falou o Criador que está no céu a Moisés, no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que sair da terra do Egito, dizendo. Versículo 2. Celebra os filhos de Israel a Páscoa ao seu tempo determinado. Versículo 3. No dia 14 deste mês, à tardinha, a seu tempo determinado, celebrarei segundo todos os seus estatutos, segundo todas as suas ordenanças, as celebrareis. No livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 9, está escrito: no crepúsculo, à tarde do dia, à noite, fechada, e na escuridão. Voltando lá no capítulo 9, do versículo 4 de Números. E disse, pois, Moisés aos filhos de Israel, que celebrasse a Páscoa. Versículo 5. Então celebrarão a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tardinha, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Pai que está lá no céu ordenaram a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Versículo 6. Ora, havia algum que se achava imundo por ter tocado em cadáver de um homem, de modo que não podia celebrar a Páscoa naquele dia, pelo que no mesmo dia se chegaram perante Moisés e Arão. No livro de Deuteronômios, capítulo 12, versículo 23 e 24, está escrito assim: então somente guarda-te de comer o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerá a vida com a carne. Versículo 24: não comereis sobre a terra, derramará o sangue como água. Voltando lá no capítulo 9 de Números. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 10, está escrito assim: o justo olha pela vida dos seus animais, porém, as estranhas dos ímpios são cruéis. Voltando lá para o capítulo 9 de Números. No livro de Salmo, de número 16, verso 10, está escrito assim: pois não deixará a minha alma no Seol, nem permitirá que o teu sagrado veja corrupção. Isso aí é Davi que está falando. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27, está escrito assim: pois não deixará a minha alma no Hade, nem permitirá que o seu sagrado veja corrupção. O versículo 7 do capítulo 9 de Números. Aquele homem, disseram ele, estamos imundos por havermos tocado um cadáver de homem, porque seríamos privados de oferecer oferta ao Criador do céu e da terra, ao seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel. Versículo 8. Respondeu ele Moisés: esperai para que eu ouço o que o Criador do céu e da terra te ordena acerca de vós. Versículo 9.
Então disse o Criador do céu e da terra de todas as coisas a Moisés. Versículo 10. Fala os filhos de Israel, dizendo: se alguém dentre vós, ou dentre dos vossos descendentes, estiver imundo por ter tocado um cadáver, ou achasse longe a viagem, contudo ainda celebrará a Páscoa do nosso Criador do céu e da terra. Versículo 11. No segundo mês, no dia 14, à tardinha, celebrarão comê-la com pães asmo e ervas amargas. Versículo 12. Dele não deixará nada até pela manhã, nem quebrarão dela osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, celebrarão. No Evangelho de São João, do capítulo 19, versículo 36, está escrito assim: porque isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. No versículo 13 do capítulo 9 de Números: mas o homem que estando limpo e não se achando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será expulsada do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Criador nosso, que está no céu, a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Versículo 14. Também se um estrangeiro peregrinar entre vós celebrar a Páscoa do Criador, segundo o estatuto da Páscoa, segundo a sua ordenança, celebrará, e haverá só um estatuto que para o estrangeiro, que para o natural da terra. Versículo 15. No dia que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho. Desde a tarde até pela manhã, havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. O versículo 16. Assim acontecia, continuou, a nuvem cobria de noite, e havia uma aparência de fogo. Versículo 17. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se campavam. Versículo 18. E a ordem do Criador, o filho de Israel partia, e a ordem do Criador do céu e da terra, de todas as coisas, se acampava por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, e ele ficava acampado. Versículo 19. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, muitos dias os filhos de Israel cumpria o mandato do Criador do céu e da terra e todas as coisas, e não partia. Versículo 20. Eis que vez a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então a ordem do Criador do céu e da terra e todas as coisas permanecia acampado, e a ordem do Criador do céu e da terra partia. O versículo 21. Outra vez ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã. Quando pela manhã a nuvem se assalva, eles partiam, ou de dia ou de noite, alçando-se a nuvem partia. Versículo 22. Que fosse por 2 dias, que por 1 mês, que por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo. Enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permanecia acampado, e não partia, mas alçando-se ele partia. No livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 55, está escrito assim: disseram os irmãos e a mãe de donzela, fique ela conosco algum dia,
pelo menos 10 dias e depois irá. Voltando lá no capítulo 9 de Número, do versículo 23 para terminar, está escrito assim: a ordem do Criador do céu e da terra acampava, e a ordem do Criador do céu e da terra partia, cumpria o mandato do Criador do céu e da terra, que ele dera por intermédio de Moisés. Este foi o livro de Números, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 23, para terminar. Que o nosso Pai, que está lá no céu, Criador de todas as coisas, abençoa todo o povo aqui na terra. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser. Seja todos abençoados, em nome do Filho dele, o nosso Salvador Yahshua.